Pronto, está gravando aí. Bora começar a aula de hoje. Compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, nas aulas a gente falou um pouco de teste, revisão de álgebra, né, expressões algébricas, coisas básicas lá da matemática, e a gente deixou um testezinho de nível para vocês fazerem, que é apenas para eu ver a dificuldade de vocês em relação a essas coisinhas simples. Só que assim, a quantidade de pessoas que me mandou de volta, ainda eu acho que foi mais ou menos a metade da turma, talvez. Ainda falta muita gente fazer. A ideia não é que você faça só o que você sabe. Na verdade, é tentar fazer como se fosse uma prova, né? Você pega todas as questões e ver, né? Tentar resolver. Porque aquelas que você não sabe, talvez tenha alguma ideia do que seja. Aí você vai escrever alguma coisa ali. O que você acha que, como se resolveria aquilo ali? No que você vai tentar resolver, suponhamos que é errado, né? Aí eu identificaria que você tem dificuldade em entender aquilo porque você resolveu errado. Se você não fez, também eu entendo que é porque não sabe. Mas o ideal é a gente ter uma noção mais ou menos do que o aluno sabe, ou do que ele faria nesse tipo de coisa, né? Porque como são assuntos do ensino básico, né? Envolve ali coisas do ensino fundamental e médio. O ideal é que a gente tenha uma noção de como vocês que passaram pelo vestibular têm a formação em relação a essas coisas. Aí eu olhei, né? Vi alguns, mas confesso que gostaria de ter mais ver dos demais. E como é um teste de nível, então vocês ainda podem fazer. Eu não marquei uma data assim de entrega, né? Eu não coloquei uma data específica, não vale nota, mas é interessante que vocês façam isso, porque eu posso tentar ver as dificuldades. Quando a Rosa voltar para a disciplina, eu também posso conversar com ela sobre as dificuldades de vocês, para que ela direcione as coisas mais ou menos de uma forma que possa ajudar a turma, né? Aí, na aula passada, eu falei para vocês que hoje a gente começaria a falar de funções, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu comecei, na verdade, né, na aula passada, comecei falando mais ou menos de funções, dando alguns exemplos práticos. Nós vimos uma função que era função constante, né? Vimos o que era uma função linear, vimos exemplos de uma função constante, função linear, função de identidade. Antes que eu esqueça, eu mandei o link da segunda aula para vocês, o vídeo, mas está no mesmo lugar, né? Tipo, deixa eu só olhar aqui. Eu acho que eu mandei para vocês não, né? Eu gravei a primeira aula, mandei um link, né? Onde eu criei um canal onde tenho as aulas lá no YouTube e eu coloquei o vídeo da aula da primeira aula, da aula 1. Eu também pus lá o da aula 2, mas eu acho que eu não mandei para vocês aqui. Em todo caso, eu vou mandar aqui agora e, consequentemente, vai ter a da aula de hoje também. Mas não agora, claro, que estou gravando. Mas eu vou postar hoje ainda essa aula de hoje, certo? Como vocês já sabem, as próximas duas aulas, que seriam sexta que vem e na próxima quarta, eu já tinha explicado desde o começo que nessas datas eu não poderia dar aula. Então, a sexta-feira e próxima quarta eu devo estar mandando um vídeo gravado como esse, assim, como se fosse uma aula, mas só que vai ser totalmente gravado, né? Não tem essa interação com vocês. Aí vocês vão encarar isso como se fosse uma aula, certo? Vocês vão assistir, eu vou colocar inclusive para ser liberado na hora da aula, para que vocês assistam. Claro que por não ser ao vivo, vocês têm a flexibilidade de assistir uma outra hora. Mas o importante é que assistam, porque na aula seguinte que a gente começa a voltar, eu vou considerar que esse conteúdo, vamos dizer, que foi mostrado nessas aulas, foi visto, certo?
Então, é uma continuação, será uma continuação da aula de hoje. Eu vou começar falando de funções, aí onde parar a aula, eu devo gravar esses vídeos para a aula de sexta e quarta. Vão ser aulas menores, não vão ser vídeos muito grandes não, tá bom? Vão ser vídeos mais curtos. Aí dá para assistir. E ao mesmo tempo também eu vou deixar pequenas tarefinhas para na aula de sexta, quando a gente voltar, a gente resolver aqui tudo junto, para ver se clareia mais as coisas, tá certo? Então, deixa eu primeiro colocar aqui o link do vídeo da aula 2, que pode ser que alguém não tenha olhado lá, mas quem foi lá no canal onde eu pus a primeira aula, vai perceber que lá tem aulas. Inclusive, lá tem aulas do cálculo 1 do semestre passado. Se alguém quiser assistir, tem aulas lá gravadas. Você pode assistir aulas também de outros professores, não tem nenhum problema, desde que seja o mesmo conteúdo. Se o Lucas levantou a mão, pode falar. Professor, é porque eu e Poli, a gente não foi aceitando na disciplina, não. Já passou do dia 30 já. Bem, essa parte aí não é comigo, vocês vão ter que ver com o coordenador do curso de vocês, o curso de engenharia de produção, certo? O É porque a gente sistema, é da turma da matemática. vocês, Lucas e quem? Eu, Poli, acho que Carlos também. Eu também não fui aceito ainda não. Vocês têm que ver com coordenação da matemática, né? Com a lei de Mar. Até ontem, que eu, se não me engano, o prazo final do ajuste era até ontem. Alguns problemas, alguns alunos ainda permaneciam com problema, tipo colisão de horário, coisas assim. Então, eu creio que quando acabar esse período, pode ser que haja lá, se você puder entrar aí agora e verificar se aconteceu alguma alteração, porque o período de ajuste, eu acho que acabou ontem, se eu não me engano, certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha, certo? No sistema agora, para só perceber se tem alguma novidade em relação a isso, Olhei certo? aqui, tá a mesma coisa. Tem que pelo menos perguntar à professora ou coordenadora, né, para saber se tem alguma alteração. Eu mandei aqui no WhatsApp agora o vídeo da aula 2, né? Para quem não assistiu, quem estiver atrasado, dá uma olhadinha aí, tá certo? É isso aí. Tá enviado aí, vocês dão uma olhadinha. E lá eu estarei enviando as outras. A aula de hoje, os vídeos das próximas, né? Pelo menos até a Rosa voltar, enquanto sou eu que estiver na disciplina, eu vou ficar fazendo isso, certo? Vamos lá. Aqui eu posso dizer a vocês que qualquer um desses livros que vocês forem ler sobre funções, vocês vão conseguir ver que os assuntos são semelhantes. Não se prenda ao fato de que se eu estiver usando esse livro do Stuart, aqui de funções, eu vou seguir só esse. Eu posso estar dando aula por ele, mas se você achar melhor, se você gostar de olhar os exemplos do Leitold, por exemplo, você pode ir lá olhar. Pode olhar os dois, inclusive. Não tem nenhum problema. Ao contrário, fazer ajudar. Tem vários livros diferentes, você pode encontrar algum daquele que explique melhor para você. Como professores, né? Às vezes você acha bom, gosta mais da explicação de um professor do que de um outro, né? Aí os livros funcionam da mesma forma. Às vezes você gosta mais de o que está escrito, a forma que um livro faz, às vezes você gosta mais de um do que de outro. Então, eu vou seguir aqui o Stuart pelo fato que eu já comecei com ele, mas vocês podem muito bem vir aqui para a parte de funções no Leitold e ler também, que ele é até maior a parte dele, assim, eu acho que ele tem até mais contas, assim. Qualquer um deles vai servir. Então vamos lá. Na aula passada a gente falou por cima o que seria o domínio e a imagem de uma função. Hoje eu vou me debruçar um pouco mais sobre isso, certo? A gente viu que eu mostrei um exemplo num diagrama como esse, né? Ó. Eu mostrei um exemplo de um diagrama como esses aqui. Eu acho que tem alguém falando no chat, deixa eu só circular isso aqui. Eu mostrei um diagrama desse na aula passada para a gente identificar o que seria um domínio e uma imagem de uma função. Quem é que escreveu aqui alguma coisa? Ah, não, é só um bom dia.
Bem, bom dia. Esse gráfico, esse desenho aí, ele representa apenas o seguinte, o que seria uma função, né, no sentido do que a gente viu na aula passada. Nós vimos que para definir uma função, você tem uma lei, ou seja, uma regra que associa os elementos de um conjunto D em um conjunto E. O que é importante você saber é que todos os elementos de D, eles têm que estar associados a um único elemento de E. Então, decore isso. É um mantra. F é uma função, né? Se associa para todo, ou seja, todo elemento de D, um único, isso aqui é importante também, um único elemento de E. Então tem que olhar isso. Você tem que ver só isso. Se a função associa para cada um de D, ou seja, cada um é todos. Para cada elemento que você tiver em D, ele associa um único de E, certo? Então, se você faz isso, é uma função. Às vezes os alunos ficam na dúvida quando a gente faz esse gráfico, esse diagrama aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um diagrama. Eu acho que vou usar a lousa que fica com mais espaço. Vou colocar aqui nesse espaço. Suponha que eu pegue aqui um conjunto D, um conjunto E, e eu faço isso aqui. Bem, a frase lá diz o seguinte, a regra, diz que a f é uma função se ele associa todo elemento de D a um único de E. Aí vocês de cara dizem o quê? Que isso é uma função ou não é? Sim, é uma função. Sim, porque você tem que ser bem claro. Associa um único elemento de D a cada elemento de D um único de E. O que poderia causar confusão em algumas pessoas é olhar para essas duas setas apontando para o mesmo elemento. Mas o único elemento que tem que estar associado a um de D em E. Não significa que dois elementos de D podem ter a mesma imagem. Certo? Então, ele obedece o que a gente está dizendo. F, ele está associando a cada elemento de D um único elemento de E. Ele obedece. Se você olhar, todos os elementos de D estão ligados a um único de E. O que não poderia acontecer é isso. Isso aqui não poderia acontecer. Você pegar um elemento daqui associado a 2. Isso não poderia acontecer. Ó. Você está vendo que o mesmo elemento aqui em D, ele sai com duas setas para elementos distintos. Não pode. Que a função f, ele está pegando um elemento aqui, deixa eu chamar isso aqui de x, isso de y. Ele está pegando o x, está dizendo que ele tem dois valores. Aqui é um x1 e aqui é um x2. Então ele está dizendo que é x1, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que é x2. Isso não pode acontecer. A f aplicada em um elemento só pode dar um único valor. Se acontecer de dar 2, não é uma função. Por exemplo, vamos explicitar aqui um problema que vocês podem pensar. Quando a gente escreve uma equação, certo? Por exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Certo? Aí você vai pensar, isso aqui, se eu resolver isso, x ao quadrado igual a 4, eu sei que x é mais ou menos raiz de 4. Então, que o x é mais ou menos 2. Isso aqui significa o seguinte, que o 2 e o menos 2 têm a mesma imagem, ou seja, se nós enxergássemos isso como uma função, x ao quadrado menos 4, significa que o f de 2 dá 0 e o f de menos 2 também dá 0.
que é a situação desse diagrama aqui, ó. Então tá correto. Ele está pegando o 2 e o menos 2 e está levando no zero. Não há nenhum problema nisso, né? Isso aqui não há nenhum problema, certo? Porque isso obedece à lei de que a cada um que você põe aqui, você obtém um único lado. Então, f de 2 é o zero, f de menos 2 também dá zero, então não há nenhum problema nisso. Agora, não pode nunca é você ter uma regra onde você coloque um valor e obtenha 2 lá do lado de lá, certo? Isso não pode acontecer. Aí, descarta rapidinho que não é uma função. Geometricamente, tem como você identificar isso, que eu vou falar agora. Eu vou abrir aqui a tela aqui em branco e vamos analisar como é que é uma função por gráficos. Eu vou fazer alguns gráficos e vou ensinar aqui uma coisa a vocês para vocês identificar se é uma função, se não é, certo? Tem um testezinho que você faz e descobre se isso é uma função ou se não é. Pronto. Ó, quando nós estamos falando em função, sempre que você está falando na função, em funções, né? Uma função f. Ó, os conjuntos, a letra tanto faz. Eu usei lá um D e um E, um A, um B, não importa. Inclusive a própria letra da função, não precisa ser um F não. Pode ser um G, um H, um L, um M. A letra não importa, o que importa é o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui um D e um E apenas por questão didática, mas não precisa ser um D e um E não. Certo? Então, quando você faz isso, você está associando um elemento daqui a um elemento daqui. Certo? Você pega um x e leva no f de x. Normalmente a gente chama esse f de x de um y. Por questões que diz respeito ao seguinte. Todas essas funções você pode fazer a interpretação geométrica via o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é o plano x vezes y. Ou seja, aqui é uma reta que representa os números que vão estar no domínio, ou seja, o x aqui, e na vertical você vai representar os y, que são os que estão na imagem. Então, uma função, ela associa cada elemento daqui, um dali. Como é que ela associa? Ela faz pares ordenados, ou seja, esse x aqui, ele tem uma única imagem, que é o f de x, né? Ou, se você preferir, para cada x você tem um y. Suponhamos que eu marque aqui um x. Aí a imagem dele está bem aqui. Vou chamar de x1. A imagem daqui. Então aqui eu vou chamar de y1. Então eu fiz um par ordenado. x1, y1. Significa o quê? Que esse y1 é a imagem do x1. Ou seja, o y1 está aqui, ele é o f de x1. Então você sobe na vertical, marca um ponto aqui e para na altura do y1. Então, quando a gente faz um par ordenado... Ops, difícil fazer uma reta aqui nessa lousa digital. Quando você faz isso aqui, ó. Ó, vocês estão enxergando os quadradinhos. Então, um quadradinho, vamos supor que aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? E aqui para baixo também desce. É menos 1, menos 2, menos 3. Então, para cá, do lado direito, são o x positivo. Aqui bem no meio é o zero aqui no meio. Então, quando você vai marcar um ponto,
Por exemplo, vou marcar aqui alguns pontos. Se eu for marcar o par 0, 0, significa que é bem aqui no centro. Ó. Eu vou marcar aqui de vermelho. É 0 de x, 0 de y. Então é bem aqui no meio. Ó. É 0 de x, 0 de y. Vamos marcar outros pontos. Vou marcar o 0 de x e 1 de y. Coloca aqui o carregador. Se eu colocar aqui o 0 de x e 1 de y. Então, olha aqui para o par, o eixo x. Quando você faz isso, 0 de x e 1 de y, significa o seguinte, que você vai ter que estar aqui no 0, que é de x. Mas o 1 de y está aqui em cima, então você tem que marcar aqui em cima. Do mesmo jeito, se você marcar o 0 e 2, por exemplo, 0 e 2, 0 de x, 2 de y, então você dá aqui em cima. Se eu marcar, vamos supor agora, o 1 e o 1. Então, 1 de x com 1 de y. Aí você precisa fazer isso. Ó. Traça aqui uns pontinhos aqui. E o 1 com 1 se encontra aqui. Ó. Uma horizontal no 1 de x, uma vertical no 1 de x, uma horizontal no 1 do y. Então, aqui é o par 1, 1. Deixa eu só... É 1 e 1. Suponha que eu quero marcar o par 2 e 3. Então, 2 de x. Está aqui o 2 de x e o 3 de y está aqui em cima. Então, você faz uma assim, faz uma vertical aqui do 2, até que eles se encontrem aqui. Aí aqui você marca. Aqui é o 2 de x, 3 de y. Perceba que a ordem importa. Se você mudar a ordem dos números, não é mais o mesmo par ordenado. Se eu fizer aqui, por isso que o nome é par ordenado. E tem que levar em consideração que é uma ordem. Então, isso aqui é um chamado de um par ordenado. Então, nesse caso aqui, ó, se eu inverter, colocar o ponto 3 de x e 2 de y, veja que vai ficar diferente do 2 e 3. Ó. 3 de x é aqui, 2 de y é aqui. Então, eu vou esticar o 2 até aqui, o 3 até aqui. Fazer bem reto por conta da força digital. Então, é aqui, ó. Encontro 2 de x com 3 de y. Daqui é o par 3, 2. Obviamente, o 3, 2 é diferente do 2, 3. Então, a ordem do par ordenado tem que ser levada em consideração. Então, aí são as formas de você construir um desenho, certo? Um gráfico. Né? Quando nós estamos considerando essas funções, acho que aqui foi, eu nem apaguei a luz, foi na aula passada. Quando nós colocamos funções aqui, por exemplo, nos conjuntos reais, suponha que tanto o domínio quanto a imagem nos reais, a gente pode ligar esses pontos. Pode ligar esses pontos. Epa, rapaz, tá difícil. Quando nós temos essas funções aí os pontos a gente pode fazer desenhos e rabiscar de forma que eles vão criar desenhos aqui. A gente pode criar um desenho assim. Desenho que todo mundo deve saber. Pelo menos deve lembrar mais ou menos, que já viu isso uma vez. Isso aqui é o gráfico da função quadrática, a função que o gráfico a gente chama isso aqui de uma parábola. Então f de x é x ao quadrado, que é uma função de grau, uma função polinomial de grau 2. Então aqui tem f de x igual a x ao quadrado. Então o gráfico vai ser mais ou menos isso. Aí a gente pode colocar, por exemplo, aqui vou colocar exemplo de uma função, nós vimos na aula passada, as funções afim e a função linear. A função afim, o gráfico é uma reta. Certo? Uma função do tipo f de x igual a x mais b. Ela é uma coisa assim. Aí esses pontos onde ela corta são justamente os pontos que têm a ver com isso. Esse aqui é o ponto B, porque quando você aplica o f de 0, quando x for 0, ó,
A vezes 0 mais B, então sobra só o B. Então f de 0, B. Então ela vai passar no par 0B. Então por isso que eu marquei aqui, ó, 0B. E como é que eu sei que ponto é esse? Você sabe que esse ponto aqui é onde o y é 0. O y é esse, né? Então, se f de x é ax mais b, o f de x é y, então y igual a x mais b. Se você pegar um par onde o y é 0, ou seja, esse y aqui é 0, então quem é o x? Você resolve. Fica ax mais b igual a 0. Então você resolve. Fica ax mais b igual a 0, né? Passar esse b para lá, então ax é menos b. X é menos b sobre a. Claro, supondo que o a aqui é diferente de 0, né? Até porque se o a fosse 0, essa função não seria mais a função linear, ela seria uma função constante. Então, no caso aqui eu tenho menos b sobre a e 0, é um par. Então, aqui é menos b sobre a e 0, esse ponto aqui. Então, isso é um gráfico de uma função. Aqui é a função quadrática. E aqui é a função afim. Certo? Bem, o que acontece aí? Acontece que nós temos exemplos. Aí são dois exemplos de dois tipos de funções. Existe uma quantidade de funções aí infinitas. Você tem todo tipo de função que você pode imaginar aí para tentar fazer a ilustração graficamente. Deixa eu limpar essa luz aqui para a gente passar para uma outra. Então, sempre que você tiver uma função f no conjunto aí, você pode construir o gráfico dela. Ou seja, nós podemos construir o gráfico de f. Como é que se constrói esse gráfico? Como eu fiz agora. Sempre olhando o par ordenado f de x e sua imagem f de x. X, f de x. Ou, se preferir, x, y. Desde que você saiba que esse y é o f de x, ou seja, é a imagem do x. Certo? Eu mudei a letra, eu coloquei x aqui, mas não fiquem presos a isso, que eu percebo que os alunos às vezes ficam presos. Aí um dia você muda a letra, o aluno se confunde. Eu poderia muito bem usar aqui uma função h, no conjunto A em B, e a variável é S, H de S. Ou seja, eu associo para cada S do A uma imagem, H de S. Porque não importa, se eu fizesse aquela mesma função afim, por exemplo, AS mais B, está claro aqui que a variável é o S. Ou seja, de acordo com o S que eu coloco aqui, eu obtenho um valor diferente na imagem. Se eu escrevesse H de S igual a S ao quadrado, tá claro aqui que a função é a mesma. A cada S que eu pego, eu associo o S ao quadrado. Então, a letra que vai representar a função aqui não interessa. É só como a gente chama de variável. O que a gente chama de variável é uma coisa que varia. Então, significa dizer que a letra em questão, na função que você está usando, está variando. Ou S, ou X, ou até mesmo o próprio Y, né? Então, eu poderia usar a letra Y se eu quisesse. H de Y igual a Y mais B. O que interessa é que no contexto do exemplo que você estiver analisando, você tem que saber quem é a variável, obviamente ele vai estar dando lá, e você vai identificar isso facilmente. Então, não se preocupe em
porque na maioria das vezes a gente usa mais F, né? É mais intuitivo, porque vem da própria palavra de função. Você usa F, é mais comum que você usar X e Y, mas não significa dizer que toda função tem que ser escrita só com X, com Y e com F, tá bom? Eu poderia usar um G, tanto faz. Aí, isso, você constrói o gráfico de F. Aí a pergunta que fica, então, será que todos os gráficos que eu colocar no plano cartesiano representam funções? Não. Assim como nós vimos no diagrama, agora há pouco, diagrama, né? Nós temos aqui o exemplo de diagramas, onde a gente associou elementos de um lado a elementos de outro. Mas nem sempre, né, os elementos que a gente, nem sempre um diagrama que a gente coloca representa uma função. Essa daqui é uma função, né? Mas essa daqui não é. Certo? Aqui tem um conjunto A no B, A e B. Esse elemento aqui tem duas imagens, então ele não pode ser função. Certo? Mas aí a mesma coisa acontece com um desenho, com um gráfico. Nem todo desenho que você vai colocar lá representa uma função. Né? Como é que nós sabemos, como é que nós conseguiremos identificar? Porque aqui você identifica olhando o diagrama, você percebe que se uma seta do A estiver indo para 2, elementos do B não é uma função. Aí no gráfico também tem como você descobrir. Né? Ups. No gráfico também tem como você descobrir. Você coloca aqui um plano cartesiano aqui, x, y. Ó, vou fazer aqui uma função linear, ou a função afim. É assim. Função afim vai ser uma reta. O teste, o teste é o seguinte: você vai fazer uma reta vertical. Né? Você vai traçar uma reta vertical. Se essa reta vertical, eu vou fazer aqui de vermelho. Você passa um teste na reta vertical. Em todos os pontos que você passa essa vertical, não importa, ela só vai tocar em um único lugar. Ela toca o gráfico num único lugar. Pode. Se você escolher qualquer lugar desse gráfico daqui, lembrando que ele continua aqui, a gente para aqui por questões óbvias, né? Que o espaço aqui é limitado, mas esse gráfico ele pode continuar para baixo e para cá. Mas não importa onde você passar uma reta vertical, essa reta só toca em um ponto. Significa o quê? Que para cada elemento do domínio que você pegou aqui no X, só existe um único elemento na imagem Y. Ou seja, cada lugarzinho desse que eu escolhi um X, quando eu faço essa reta vertical, ele toca aqui em cima, que é o seu Y correspondente. Então, nesse ponto, nós temos um XY. Nesse outro ponto aqui, nós temos outro X, né? Chama X0. Chama isso aqui de X1, então Y1. Então, aqui a gente vai ter, aliás, 0, 0. Aqui a gente vai ter um par x1, y1. Então, cada ponto desse vai determinar um par ordenado diferente. Tá certo? Alguém falou aqui? Só alguém que entrou. Bom dia. Então, veja bem. Aí você vai fazer assim. O teste, né? O nome desse teste é chamado teste da reta vertical. Você traça uma vertical e onde ele tocar, se ele tocar mais de um, não é gráfico. Vamos ver um exemplo de um que não é um gráfico. Todo mundo aqui já sabe que isso aqui representa o quê? Esse desenho não está muito bem feito, representa um círculo. Né? Um X, um Y. É uma circunferência.
Aí eu pergunto, uma circunferência, será que é uma função? Vamos ao teste. Teste da reta vertical. Se eu passar uma reta vertical aqui, ó, eu já percebi que nesse ponto aqui, nesse X aqui, ele já tem duas imagens, ó, esse e esse. Ou seja, esse X aqui, ele tem dois Y. Ele tem primeiro como uma imagem, vou chamar isso aqui de um Y1 e vamos chamar esse outro aqui de um Y2. Ou seja, esse X está associado a dois valores. É como se nós tivéssemos isso, X ligando a Y1 e X ligando a Y2. E a gente viu que na regra de função, isso não pode acontecer. Ou seja, um número ter duas imagens. Então, o gráfico de um círculo, ele não representa uma função. Vamos ver isso algebricamente. Como seria a equação de um círculo? Vamos supor que o raio desse círculo seja 1. Tá? Todo mundo sabe o que é o raio, né? É a distância entre o centro e uma extremidade. Certo? Então, se isso aqui é uma circunferência na origem de raio 1, a equação é essa. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Por que que isso não é uma função? Porque isso não representa uma função. Porque, olha só, vamos supor que você isole o x aqui. X ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. Então, significa que o x é mais ou menos raiz de 1 menos y ao quadrado. Quer dizer o seguinte, que se você atribuir valores aqui para o y, ou seja, para esse y aqui você encontra 2x correspondentes, ou o contrário, cada x desse encontra 2 y correspondentes, tá certo? Por exemplo, vamos colocar aqui um par ordenado aqui que resolva isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui, viu? Deixa eu pensar aqui num número que resolva 2 sobre 4 mais 2 sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Porque vai resolver? Vamos ver se resolve. O raiz de 2 ao quadrado dá 2. Porque vai ficar raiz de 2 ao quadrado sobre 4, né? 2 ao quadrado. Mais raiz de 2 ao quadrado sobre 4. Esse cancela esse cancela esse. Então temos 2 sobre 4 mais 2 sobre 4. Qual a importância de vocês saberem as preliminares básicas, né? Você tem que fazer conta e toda conta vai cair numa operaçãozinha algébrica que você tem que saber. É soma de fração da mesma denominador. Se repete o denominador, soma os expoentes. 4. Ou os numeradores. 2 mais 2, 4. 8 por 4, 1. Ou seja, o par ordenado raiz de 2 e 2 está aqui. Suponhamos que esse número aqui seja o raiz de 2. Opa. Raiz de 2 sobre 2, o x. Só que veja bem, se o raiz de 2 sobre 2 está, ele pertence, vamos chamar de circunferência aí. Eu vou usar essa notação aqui, vai ser 1, certo? Suponha que o raiz de 2 sobre 2 está aí. Se você for olhar, certo? O par raiz de 2 está na circunferência. Então, você pode pegar aqui o par ordenado. O raiz de 2 sobre 2, que é o x, você encontra o raiz de 2 sobre 2, que é o y. Só que esse mesmo raiz de 2 sobre 2, ele também pode estar associado ao menos raiz de 2 sobre 2. Certo? É só você fazer o seguinte, é só você notar que quando eu ponho raiz de 2 sobre 2 no x, mais menos raiz de 2 sobre 2 no y, também vai dar a mesma coisa. Vai dar 2 sobre 4. Como aqui é o quadrado, aqui é menos, então fica positivo. Então dá 2 sobre 4 também. 4 sobre 4, então dá 1. Então esse par também está na circunferência. Os dois pares estão na circunferência. Certo? Significa o quê? Que esse elemento aqui, esse x aqui, ele possui duas
dois y correspondentes, ou seja, o raiz de 2 sobre 2, ele tem como imagem o raiz de 2 sobre 2 e também tem menos raiz de 2 sobre 2. Logo, não pode representar uma função, certo? Isso aqui é uma equação, para não confundir, é uma equação da circunferência, mas não representa o gráfico de uma função, certo? Então é simples. Se a reta vertical tocar o desenho em mais de um lugar, então o gráfico não representa uma função. Vamos ver outros exemplos que não sejam assim tão conhecidos. Vamos fazer aqui um gráfico qualquer assim. Fazer um gráfico tipo um S. Isso aqui tá na cara, pronto. Se você olhar nesse pedaço, não tem problema, aqui não tem problema, aqui não tem problema. Mas o problema está aqui, nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui, se você tocar, você vai ver que toca em mais de um. Na verdade, toca logo em três, ó. 1, 2, 3. Então, não pode ser função. Não é gráfico de função. Vamos fazer uma parábola ao contrário, assim. Fazer uma parábola assim, ó. Uma parábola que está deitada, assim, ao eixo. Em vez de estar no eixo Y, ela está no eixo X. Esse caso é curioso, porque assim, se nós tivéssemos com a função aqui é o x, aqui é o y, então aqui é f de x igual a x ao quadrado. Se nós estivéssemos com essa função, f de x igual a x ao quadrado, isso implica que y igual a x ao quadrado. Não tem nenhum problema. Isso aqui é uma função. Se você fizer retas aqui em qualquer ponto, vertical, vai tocar sempre em um ponto. Mas por que se a gente inverter, já não é mais? Se a gente inverter aqui, a equação já não é mais a mesma. Aqui, a equação é o x é o y ao quadrado. Nesse caso aqui, o x é y ao quadrado. Então significa o seguinte, que se eu colocar dois valores de x, aliás, um valor de x, você encontra dois y. Dois y. Por quê? Você pode ter aqui um ponto x, então você vai ter que o y e o menos y resolvem. Se você colocar aqui e aqui, supõe que isso aqui é menos y e aqui é o y. Então, se eu colocar menos y ao quadrado dá y ao quadrado, que é x, se eu colocar y ao quadrado dá x, que é a equação. Então, eu passo uma vertical aqui, em qualquer ponto, ele toca dois lugares e não representa uma função. Aí, para representar a função, como é que eu poderia transformar isso numa função? Sim, desde que nós usássemos a mesma regra lá. Ou seja, o f de y é y ao quadrado. Porque aí eu estou fazendo o seguinte, é como se tivesse, se eu escrever a equação f de y igual a y ao quadrado, é como se eu estivesse olhando esse gráfico ali, que está assim, é como se eu virasse. Então, você tem como eu girar aqui esse desenho. Deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui. É como se eu girasse ele aqui, ó. Certo? Então, ó, se o gráfico está assim, e fizer o teste da reta vertical, ele toca em dois pontos, não é. Aqui seria o eixo X, aqui seria o eixo Y. No momento que eu viro, se eu girasse esse desenho, o que é que eu fiz aqui? Eu girei sem querer. Não é isso que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer.
se eu giro aqui, eu vou pegar aqui, vou fazer isso. Quando eu olho assim, essa função, ela está mudando aqui, porque o eixo y deixa eu só apagar assim. Esse aqui era o x e esse é o y. Se a gente olhar isso agora, então, assim, do jeito que está, certo? Eu estou colocando o x em função do y ao quadrado. Só que esse x, na verdade, ele pode ser visto como f de y, de y ao quadrado. Ou seja, resumindo, se você quiser fazer o teste da reta vertical, o gráfico tem que estar sempre colocado em função de x, y, ou seja, x e o coordenado x, f de x. Aí você analisa isso, se ele é gráfico ou não é, através daí, tá certo? Só um minuto, né? Eu estou respondendo aqui uma coisa. Ok, desculpem aí, vamos voltar. Então, a questão é muito simples, é você puxar o gráfico, né, fazer a reta vertical e analisar o desenho sempre via reta vertical no gráfico que você tem. Se tocar, ele não é um gráfico de uma função. Então, esse é o chamado teste da reta vertical. É simples você determinar, certo? Então, fica aí. Vamos passar para outra coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Para a gente continuar. Ok. Vamos passar agora para o estudo do domínio e imagem das funções, certo? Em relação a essa parte que eu acabei de falar, não sei se vocês vão encontrar aqui nesse livro, mas se não tiver nesse, talvez tenha no leitor. Pode encontrar em alguns livros essa parte do teste na reta vertical, vocês podem encontrar. Vamos falar aqui do domínio e da imagem. Eu vou voltar aqui para a tela do livro. Estão vendo a tela do livro, né? Sim. Beleza. Aqui, eu vou falar agora do domínio e da imagem, certo? Só resumir aqui rapidinho uma coisa, é o seguinte. O que a gente viu agora há pouco, sobre o gráfico da função, é isso aqui, ó. O que é o gráfico? A gente pode usar essa notação, gráfico de f. São os pares x
f de x, onde o x está no D. Ou seja, são os pares que você pega aqui o x e a imagem dele correspondente. A gente acabou de ver isso. Então, o gráfico de uma função, ele vai ser uma coisa desse tipo. Você vai pegar um par x, vai olhar aqui a imagem dele, o f de x, e forma o desenho. Nesse caso vai ser uma função e você determina o par sempre aplicando o f no x. Se você tiver o x, você aplica a regra f no x e obtém o y, certo? Aí a gente vai chamar de domínio, certo? Essa parte aqui do eixo x, ou seja, são os elementos que você vai pegar no D. Eles são os pontos que vão chamar de domínio. A imagem, como a gente viu na aula passada, são todos os elementos que são do tipo f de x, ou seja, são os elementos que são f de algum elemento do x, ou seja, eles vêm lá do x, certo? Então isso a gente chama de imagem. Mas como é que a gente determina o domínio e a imagem na prática, certo? Assim, como é que, se eu der uma expressão, como é que nós saberemos quem é o domínio dessa função na prática, certo? Aí onde vai entrar a questão de você determinar os dois conjuntos operando a expressão. Você vai ter que olhar a expressão, certo? Aí, dependendo da expressão, você vai determinar quem é esse domínio e quem é essa imagem, certo? Mas eu vou colocar aqui primeiro esses exemplos que vocês estão vendo aí, que ele manda fazer o desenho esboça o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a x ao quadrado, certo? A gente já sabe que o 2x menos 1 vai ser uma reta, que é esse gráfico que está aqui à direita, ó. Certo? O gráfico é esse. E o outro a gente sabe que é a parábola, que é esse desenho que a gente já viu, e é esse aqui, x ao quadrado, certo? Só que ele vai querer saber quem é o domínio e quem é a imagem. Então, como é que vai ser? Aqui. Esse desenho, quando a gente tem uma função desse tipo, que é uma função afim, esse aqui, a gente já sabe onde ele corta. Você sabe que o desenho vai ser uma reta. O importante é você saber esses pontos que ele corta, aqui e aqui. Nós já vimos, né? Como são esses pontos que ele corta? Quem são esses pontos que ele corta? Esses pontos que ele corta vão ser os pontos onde você vai colocar zero, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque o importante aqui é a gente saber como é que é a cara geral do gráfico. Vou fazer o seguinte. Aqui tem o 2x menos 1. Para determinar os dois pontos, você tem que fazer primeiro, quando x for zero. Porque aí você vai estar com um par zero e quem é o y correspondente? Aí você só aplicar. Quem é f de zero? Você vai substituir na função. A função é 2 vezes x menos 1. Então vai ficar 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1.
Ou seja, quer dizer que a imagem do zero é menos 1. Então você vai ter que marcar o ponto 0 de x menos 1 de y. Tá aqui, ó, esse aqui. Menos 1 no eixo y. Tá aqui esse ponto. Então você sabe que ele vai passar por aqui. Como é que ele chegou nesse outro ponto aqui? A gente já sabe. Você vai fazer o contrário agora. Você vai pegar o y igual a zero. Certo? Então você vai pegar essa equação. O f de x a gente sabe que a gente chama isso de y. Então vai ficar 0 igual a 2x menos 1. Ou seja, 2x menos 1 igual a 0, que implica que 2x é igual a 1. Logo, x é 1 sobre 2. Aí você passa o 2 dividindo. Então ela passa no x aqui, no eixo x, no 1 meio. Como você sabe que o gráfico é uma reta, então você marcou esses dois pontos, aí você traça uma reta que passa pelos dois. Pronto, esse é o gráfico da função 2x menos 1. Esse é o gráfico da função afim. Certo? Agora, você vai ter que, no caso, determinar o gráfico dessa outra. G de x igual a x ao quadrado. G de x ao quadrado é... G de x igual a x ao quadrado, a gente já sabe que é essa parábola aqui. Como é que você determinaria o gráfico? Do mesmo jeito, você vai pegar o... Ele usou aqui a função g, né? Vamos colocar assim. Y igual a x ao quadrado. Então você vai atribuir valores para o x. Por exemplo, se o x for zero, o y é zero ao quadrado, que é zero. Então você está com o par 0, 0. Vou marcar só alguns pontos, não precisa marcar todos, mas você vai pegar aqui. Se o x for 1, então o y é 1 ao quadrado, que é 1. Então você está com o par 1 e 1. Quando o x for 2, o y é 2 ao quadrado, que é 4. Então você está com o par 2 e 4. Só que esses mesmos valores você pode atribuir quando for negativo. Por exemplo, se x for menos 1, o y é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então você vai estar com o par menos 1 e 1. Se o x for menos 2, então o y é menos 2 ao quadrado, que é 4. Então você está com o par menos 2 e 4. Então perceba o seguinte, que o 4 e o 4, eles têm a mesma imagem, são a mesma imagem, mas com x diferentes. Cuidado para não confundir aquele negócio de não ser função. É o teste da vertical, certo? Não é da horizontal, não. Porque também existe um teste da horizontal, mas é para outra coisa. Depois eu vou explicar quando chegar lá. No caso aqui, qualquer vertical que você fizer, só toca num ponto. É apenas o fato de ter o mesmo y vai mostrar que o gráfico é simétrico. Somente isso. Não tem mais nada a ver. É só isso. Certo? Esse gráfico ele é simétrico no sentido do seguinte: aqui é o eixo y, o mesmo desenho que está de um lado vai estar do outro, tá entendendo? Você não vai ter uma simetria. Um minutinho aí, pessoal, deixa eu só responder aqui uma mensagem que tá. E devido a minha chefia no departamento, o pessoal fica mandando aqui umas perguntas e eu estou precisando responder. Só um minutinho, viu?
Pronto, vamos lá. Então aí a gente tem os desenhos. Agora, como é que a gente determina quem é o domínio e quem é a imagem, assim, na prática? Assim, quem seria o conjunto do domínio, né? Vamos ver que esses conjuntos, eles vão ser determinados pelas expressões que eles podem assumir. Por exemplo, se você olhar para esse desenho aqui, a função afim, qualquer valor que você atribuir ao x, você obtém alguém na imagem. Eu vou voltar aqui de novo lá para a lousa, porque para não ficar muito bagunçado aqui, é bom que eu fique fazendo o gráfico e mostrando com mais detalhes. Então aqui vamos fazer o gráfico. Aquele desenho lá, se a gente fosse continuar, ele ia ser sempre assim, ó. Se você perceber aqui o eixo x, que é o eixo y. Esse conjunto aqui, no eixo x, a gente chama do conjunto dos reais. São números reais. Porque a gente não está trabalhando com números inteiros, só 1, 2, 3. Ele pode assumir qualquer lugar nessa reta. Então significa que se você olhar aqui, ó, eu posso ir aqui para baixo ou para cima, ele vai se estender ao longo de toda essa reta. Quer dizer que qualquer número real que eu colocar aqui, não importa, eu obtenho um y. Então, quer dizer que o Ei, domínio... professor, tá aparecendo para mim não. A segunda tela do senhor desconectou. Então, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu fiz foi não compartilhar. Ou ela... Acho que eu fiz foi não Aí, compartilhar. agora sim. Então, deixa eu voltar de novo aqui no que eu estava fazendo. Ninguém deve ter visto. Quer dizer o seguinte, que se olhar o gráfico daquela função lá, deixa eu apagar isso. O gráfico daquela função que está lá no livro, né? Y igual a 2x menos 1, ela vai ser uma reta assim. Ele viu que aqui é 1 meio, ele viu que aqui é menos 1. Só que se você olhar, esse conjunto x aqui embaixo é o conjunto dos números reais. Se você perceber, essa reta ela pode ser estendida, tanto para a direita aqui, para cima, quanto para baixo aqui, ó. Então significa dizer que qualquer número real que eu colocar aqui no x, eu obtenho um y. Então, qualquer número que eu atribuir ao x, não importa, eu obtenho um y, certo? Significa dizer que o domínio dessa função f aí, ela é o conjunto dos números reais. Ou seja, o domínio de f é qualquer real. É simples você identificar. Você olha para a expressão e vê o seguinte. Se eu colocar qualquer x aqui, será que eu obtenho um y ou vai dar algum problema em encontrar o y? Suponha que você põe aqui qualquer x positivo, não importa, vai dar um y. Colocar o zero, dá menos 1. Colocar o número negativo, não importa. Qualquer número que eu colocar aqui, eu obtenho um y. Então, o domínio dessa função são os reais. Certo? Existem várias formas de você escrever isso. Você pode colocar domínio de f só os reais. Pode escrever assim, ó, domínio de f são os x reais, assim, dentro do parênteses, certo? Então, é simples você escrever assim, você vai direto, coloca o R de reais, o X pertence aos reais, certo? Aí, nesse caso, é só isso, certo? Nesse nosso caso aqui também, nós vamos perceber que se a gente inverter o gráfico, o eixo Y, ele também vai receber todo mundo, porque esse eixo Y aqui, ó, se você inverter o gráfico, todo elemento que eu marcar aqui para cima vai estar associado a alguém aqui desse ponto. E aqui embaixo também vai estar associado a alguém aqui desse eixo. Então, quer dizer que se eu descer, vai continuar aqui para baixo. E se eu subir, a reta vai continuar aqui em cima. Então, não importa. Em qualquer ponto que eu colocar, vai ter um correspondente aqui. Logo, a imagem dessa função de m, a imagem de f, também é os reais. Certo? Então, a imagem de f
também os reais. Significa dizer que qualquer número dos reais ele tem um correspondente lá. Então, você pode escrever assim, pode escrever assim. X pertencente a R. Ups. Claro que nem todas as funções vão ter o domínios reais. Vai ter funções que não tem como domínios reais. Por exemplo, eu vou fazer uma função aqui. Eu vou mencionar ela como um outro exemplo. Embora eu estava falando da quadrática, eu vou já para a quadrática. Vamos colocar essa função aqui. 1 sobre x. Todo mundo aí deve saber que eu não posso dividir por 0. Concordam? Concordo. Sim. Então, uma coisa fica fácil. Você vai ver aí que o domínio não pode ter o 0. Mas qualquer outro número que você colocar não vai dar problema. Certo? Porque se você colocar f de 1, f de 2, f de 3, f de qualquer valor, positivo, negativo, não importa. 1 subdividido por qualquer número pode. O que não pode é dividir por 0. Então, significa que, nesse exemplo, o domínio de f é todos os reais menos o 0. Você pode escrever assim. Outra forma de escrever é a mesma coisa, assim, só notações. Você pode dizer que são todos os x reais, tal que x seja diferente de 0. Ou seja, essas duas notações é a mesma coisa. Qualquer número real menos o 0. X reais menos o 0. Eu vou fazer o desenho dessa função, mas não se preocupe com isso no momento. Depois vocês vão ver que para determinar esses gráficos não é difícil. Você pode determinar só atribuindo pontos. Esse gráfico ele vai ser assim. Ó. É simples você imaginar por quê. Porque é o seguinte, se você não pode colocar 0, então o 0 daqui do domínio, ele não vai poder cortar o gráfico. Porque senão ele estaria no domínio. Porque se você atribuísse f de 0 e encontrasse um y, você ia ter um par 0y. Aí o 0 de x está aqui, você ia ter que marcar algum ponto aqui em cima do eixo y. Então, quer dizer que o 0 estaria no domínio. Se ele não está, então nenhum ponto em cima desse eixo y aqui pode estar marcado. Nenhum. Por isso que o gráfico, que é a parte preta, está aqui. Ó. Ele não pode cortar aqui. Porque se ele cortasse, se esse gráfico tocasse aqui em cima, significaria dizer que tem um par 0y. E do mesmo jeito, também não vai estar na imagem. Vocês compreendem que 1 sobre x não pode ser 0, concorda? Por quê? Você está dividindo x por um número. Não tem como isso aqui ser 0. É só você usar a lógica. Se isso fosse 0, você poderia multiplicar extremos e meios, né? Esse por esse. Aqui é como se fosse 1. Então, eu diria que 1 é igual a 0. Que é um absurdo. Ou seja, aqui não acontece. Então, obviamente, não vai ter também o 0 na imagem. Se não tem o 0 na imagem, por esse motivo também, é o mesmo motivo, esse gráfico não vai tocar aqui o eixo X. Eu fiz o desenho assim, mas se a gente continuasse, ele ia ficar assim, ó, só perto do 0, perto do eixo. Mas ó, eu poderia continuar aqui o desenho. Mas ele nunca vai tocar. Ele nunca vai tocar. Ele vai ficar aqui próximo do eixo X, mas não vai tocar. E aqui também, na vertical, como eu falei antes, ele também a tendência é que ele vá se aproximando aqui do desenho, que é o que vocês vão aprender lá em limite das funções. Eu posso estudar o limite quando x for 0, mas ele nunca vai tocar no 0, ele vai continuar aqui, mas nunca vai tocar. Por isso que você não pode marcar nenhum ponto aqui também no eixo x, porque se pudesse, significaria dizer que você está marcando um ponto 0, aliás, x 0. E ele não tem esse ponto. Logo, você vai concluir aqui também que a imagem de f é os reais menos o 0. Ou, se preferir escrever de outro jeito, a imagem são todos os x reais, tal que esse x seja diferente de 0. Tá?
Então é isso. Mas, vou continuar aqui, vou apagar a luz. Vou fazer aqui um desenho. Aliás, fazer aqui uns exemplos para você ver como é que se faz na prática. Depois você precisa de equação. A gente viu que 1 sobre x não pode ter o zero no domínio. Mas se eu escrevesse assim, f de x igual 1 sobre x menos 1. Quem é que não pode estar aí no domínio? O mais um. Exatamente. Porque o zero daria zero no denominador. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar saber aonde é que dá zero no denominador para você eliminar esse número. Quem é o número que faz com que o denominador dê zero? Aí você olha aqui para o denominador, certo? E a pergunta é, quem é o domínio de f? Aí você olha para o denominador. Esse denominador, x menos 1, ele tem que ser diferente de zero. Então, para ele ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de 1. Porque se o x for 1, dá zero. Logo, o domínio de f, nesse caso aqui, é os x reais, então que x seja diferente de 1. Ou, se você preferir escrever de outro jeito, aqui é uma preferência. Não existe certo, não. Essa notação e essa é a mesma. Você pode escrever assim, reais menos 1. É todos os reais com exceção do 1. Nesse caso, o zero está na imagem, no domínio. Se você aplicar f de zero, o que é que vai dar? Vai dar 1 sobre 0 menos 1. Só que 0 menos 1 é menos 1. Né? Então fica 1 menos 1, que dá menos 1. Ou seja, a imagem do zero é menos 1. Então não tem problema. Então eu transferi o problema, eu transladei. Se nós olharmos geometricamente, como seria o gráfico dessa daqui? O gráfico dessa tem que ser igual àquela outra. O gráfico daquela outra não era assim, ó. Tem que cortar o zero. Então, esse gráfico aqui vai ser bem semelhante. A diferença é que nós vamos transladar. Em vez do zero, nós vamos eliminar o 1. Eu vou passar uma tracejada aqui, uma linha tracejada, apenas para nos orientar. O gráfico dessa aqui é do mesmo jeito, só que vai ficar aqui perto do 1. Né? É aquele mesmo desenho, eu só transladei, eu empurrei assim para a direita. O desenho é o mesmo. E o problema agora não é mais no zero. Veja que aqui nesse ponto, ó, tá vendo esse ponto aqui? Eu marquei em vermelho. O gráfico corta. E é justamente o menos 1. Ou seja, é o f de 0 que deu menos 1. Então, o par 0 menos 1 faz parte do gráfico. Está aqui marcado. Perceberam? Pois é. Tem alguém com o microfone ligado. Bem. Então, é isso. Aí, dessa daí, você já tem uma infinidade de variações. Existe uma infinidade. Toda vida que você fizer f de x igual 1 sobre x menos qualquer número, tá um A aí, significa que o domínio dessa f vai ser sempre os reais, com exceção desse A. Pode ser um A negativo? Pode. Por exemplo, se eu escrever f de x igual 1 sobre x mais 1, é a mesma coisa. Você vai olhar para o denominador e vai olhar quem é que zera esse denominador. Esse x mais 1, ele tem que ser diferente de zero. Para ele ser diferente de zero, o x não pode ser quem? Quem é o número que zeraria isso? O menos 1. Porque se você colocar menos 1 aqui, fica menos 1 mais 1 dá zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Logo, o domínio aqui de f é os reais, com exceção do menos 1. E o gráfico? Mesmíssima coisa. Nós vamos fazer aqui. A diferença é que você vai pegar no x, em vez de 0 e 1 aqui, você vai olhar no menos 1. Aí, você vai fazer aqui uma linha tracejada. Deixa eu colocar aqui no menos 1. E o gráfico vai ser a mesmíssima coisa. Você vai fazer aqui uma coisa assim.
assim e assim. Já não vai tocar no menos 1, certo? Perceba que nesse ponto aqui ele corta. Quem é esse ponto aqui? É o f de 0. Porque f de 0 vai dar 1 sobre 0 mais 1. F de 0 vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então ela passa no ponto 0 e 1. Então eu sei que esse ponto aqui é o ponto 1, positivo. Então, quando aqui embaixo não for só x, for x mais alguma coisa, ou x menos alguma coisa, ela toca o eixo, certo? Ela toca, porque não tem problema. Agora ela não vai tocar aqui por conta do menos 1, certo? Na verdade, ela vai ficar sempre assim, o desenho é sempre esse, só que transladando, ou para a esquerda ou para a direita, depende do número que você põe aqui, ó. Certo? Então, quando você tiver uma função f dada, você vai se preocupar sempre com esse problema, de olhar se o denominador não dá zero, certo? Então, vamos ver outras funções diferentes dessas. Vamos colocar aqui 1 sobre x ao quadrado menos 4. Perceba que o denominador também tem x ao quadrado menos 4. Aliás, tem x aqui ao quadrado menos 4, o denominador. Então, você vai olhar o denominador. Esse denominador não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, significa que esse x não pode ser nem menos 2 e também não pode ser 2. Porque se você resolver a equação, x ao quadrado menos 4 igual a zero, x ao quadrado é igual a 4, x é mais ou menos raiz de 4, x é mais ou menos 2. Então, você tem dois valores, 2 menos 2, para colocar aqui. Ou seja, se você colocasse f de menos 2, daria 1 sobre 4 menos 4, então daria 1 sobre 0, que não pode. E se você colocasse f de 2 também, daria 1 sobre 4 menos 4, daria 1 sobre 0, que também não tem. Logo, o domínio dessa função é os reais menos. Aí aqui tem dois números agora. Não pode ser nem menos 2, nem 2. Ou, se você preferir, escreve domínio de f, sendo x reais, tal que x é diferente de mais ou menos 2, para colocar assim. Ou seja, nem 2 nem menos 2. Certo? Então, sempre que tiver um número no denominador, você vai lá, põe ele diferente de zero e resolve a equaçãozinha para você saber por que não pode ser esse número. Por isso, vocês estão vendo aí a importância de saber as operações básicas. Se você não souber como é que resolve isso aqui, como é que você vai saber quem aqui vai dar zero aqui no denominador? É importante. Quando você aplica no número aqui que tiver uma fração, você tem que resolver essa fração, ou soma, ou subtração. Por isso que é sempre importante aquela revisãozinha lá, porque sempre você vai estar fazendo contas que envolvam aquilo. Radiciação, soma de fração, vai estar resolvendo divisões, expressões algébricas, sempre vão estar aparecendo. Então não tem como você fugir disso. Certo? Aí existe outro problema similar, que também você vai prestar atenção, que é muito importante esse outro problema. Quando você pega uma função como essa, f de x é a raiz de x. Aqui o problema não é ser zero, porque não tem denominador, então não vai ter nenhum problema de dar zero no denominador. Mas tem um problema. A raiz é 4. Professor, Diga. como era que ficava o gráfico daquela outra? Qual? Dessa daqui? Que é dois valores. Essa daqui, eu vou fazer o desenho aqui, mas depois vocês vão aprender como é que é o gráfico dessa. Essa daqui ela vem da seguinte família. Se você escrever a função f de x, 1 sobre x ao quadrado, essa função aqui, ela tem esse gráfico. Ela tem esse desenho assim e tem esse desenho aqui desse lado. Ops. Ela é simétrica aqui. Ela é simétrica, ou seja, os valores tanto negativo como positivo dão a mesma imagem. Então o gráfico dela é assim. Nesse caso aqui, 0. Nesse exemplo ali, que é menos 2 e 2, a diferença não vai ser quase nada. A diferença é que você vai transladar por 2. Então você vai fazer um desenho assim, aí vai fazer uma horizontal aqui bem no 2, e vai ter um desenho assim. Por que não aparece o menos 2? Porque tanto o menos 2 quanto o 2, o quadrado dela dá 4. Né? Então, nesse caso aqui, você tem uma horizontal no 2 e o desenho vai ficar assim.
função que vem da mesma família dessa. Essa questão dos gráficos, nós vamos aprendendo ao longo das questões. Vocês vão trabalhando com algumas funções e vão tentando construir gráficos e ver os exemplos. Olhando os exemplos que estão feitos aí, vocês vão imitando os gráficos, vão aprendendo como é mais ou menos que se constrói esses gráficos. Lá na parte de limites e derivadas, no final da parte derivada, tem uma parte que vocês vão estudar como construir um gráfico de funções. Mas só que a construção lá vai usar muitos recursos. Você vai usar já as informações de derivada, limites, vão aprender que são retas assíntotas, vão aprender como é que se descobre quem é o ponto de máximo, de mínimo. Aí, com todas essas ferramentas, vocês vão construir o gráfico de qualquer função que ele der. Você vai pegar uma função qualquer e vão aprender mais ou menos como é que desenha o gráfico. Isso aí vocês vão ver lá na parte de aplicações da derivada. Só lá na frente mesmo, já no final da disciplina, certo? Mas para você determinar quem é o domínio e a imagem, não precisa você construir o gráfico, certo? Você pode fazer isso apenas algebricamente. Então, olhando para cá, o problema dessa função não é ter zero no denominador, porque se você aplicar f de zero aqui, você sabe que vai dar raiz de zero, que é zero. Ou seja, f de zero é zero, e então você tem aqui o domínio e a imagem, tem zero associado ao próprio zero. Vou ter que sair para uma audiência. Sexta não tem aula online, só para avisar. Já falei isso desde o começo. As aulas de sexta e de próxima quarta vão ser gravadas, tá bom? Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês assistirem. Serão aulas mais curtas. Não vai ser uma aula assim de 2 horas na sexta e 2 horas na quarta, não. Serão 2 vídeos mais curtos. Aí vocês vão assistir como se fosse a aula. Preferencialmente assistam no horário da aula. Leve esse compromisso. Você faça de conta que vai ser a hora da aula. Inclusive, eu só vou liberar o vídeo nesse horário, certo? Vou liberar o vídeo na hora da aula, para vocês assistirem. No sentido assim, não é que vai ser depois dessa aula eu vou fechar, não. Estou dizendo que eu não vou liberar o vídeo antes, certo? Eu só vou liberar justamente no horário da aula para que você assista como se fosse a aula. Tanto a de sexta quanto a de quarta. Bem, então qual é o problema desse? O problema desse é que você sabe que raiz de um número tem que ser de número positivo. Então quer dizer que aqui embaixo, esse x tem que ser positivo ou zero. Ou seja, nesse caso aí, o domínio da função é os reais positivos. Você pode usar essa notação. Ou você pode usar essa notação aqui. Domínio de f são os x reais tal que x é maior ou igual que zero. Ou seja, são os números maiores ou iguais que zero. Aí, igual a gente fez na outra, a gente pode fazer umas modificaçõezinhas. Suponha que eu escrevo em vez de x, agora x menos 1. Então, o problema está no seguinte. Eu tenho que olhar o que está dentro da raiz e isso tem que ser positivo. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Mas isso é a mesma coisa de dizer que o x, eu vou passar esse menos 1 para lá, tem que ser maior ou igual que 1. Certo? Eu passei 1 para lá. Então, o domínio aqui, ele passa a ser agora os reais maiores ou iguais que 1. Perceba que se eu colocasse f de 0 nessa daqui, eu teria raiz de 0 menos 1, que daí raiz de menos 1. Isso aqui não pertence aos reais, é um número complexo. Então não estaria no domínio. Por isso que eu preciso colocar x a partir do 1. Quando eu coloco 1, dá 0. f de 1 vai dar raiz de 1 menos 1, que dá 0. E não há nenhum problema a raiz de 1 dar 0. Certo? Porque não pode uma raiz quadrada dar número negativo. Certo? E agora vamos fazer o seguinte. E se eu misturar agora? Eu vou pegar essa função aqui. 1 sobre raiz de x. Eu tenho 2 problemas agora. Eu não posso ter um número negativo na raiz, mas também não posso ter 0. Se fosse a função raiz de x, como a gente viu lá em cima, o x tinha que ser maior que 0. Maior ou igual que 0. Nesse caso aqui, o x não pode ser igual a 0, mas ao mesmo tempo ele tem que ser maior. Se tiver no denominador a raiz, então o que tiver dentro
tem que ser estritamente maior que zero. Porque quando você põe maior que zero, você não está colocando o igual aqui. Maior igual quer dizer que pode ser zero. Se é maior que zero estrito, então eu tenho aqui domínio de f, são os reais, tal que x é maior que zero. Então, se eu colocar uma raiz no denominador, você tem que ter esse cuidado. Vai olhar agora para ele ser maior que zero. Vamos agora transladar o problema. 1 raiz de x menos 1. Aquele outro lá em cima era só a raiz de x menos 1. Então, você tinha lá que o x menos 1 tinha que ser maior que zero, maior ou igual. Então, x era maior ou igual que 1. Aqui, como está no denominador, você já sabe que não pode ter o maior ou igual que zero, porque não pode ser zero. Logo, aqui você vai olhar para o x menos 1 e vai ter que ser maior estrito que zero. Logo, o x é maior que 1. Logo, nesse caso aqui, o domínio de f vão ser os reais estritamente maior que 1. Tá certo? Aí existem muitas variações. Ó, vamos colocar uma função assim. F de x menos 1 mais 2 sobre raiz de x menos 2. Aí você vai ter que olhar os dois denominadores. Você vai olhar para esse denominador e para esse. Porque você não pode resolver um problema desse lado e deixar desse. Você não pode resolver um problema desse lado e deixar desse. Então aqui você vai ter que obedecer duas funções simultâneas. Você vai ter que olhar duas condições ao mesmo tempo. Primeiro, essa condição. X menos 1 tem que ser diferente de zero. Então x tem que ser diferente de 1. E ao mesmo tempo, o x menos 2 aqui tem que ser maior que zero. Não pode colocar maior ou igual. Então x tem que ser maior que 2. Perceba o seguinte, você vai ter que escolher. Então, quem será o domínio aqui de f? O x não pode ser 1, mas também tem que ser maior que 2. Vamos analisar assim, ó. Vamos fazer duas retas. Vamos marcar nelas o 1 e vamos marcar o 2. Essa daqui vai ser para a primeira função aqui. 1 sobre x menos 1. E essa vai ser para a função 2 raiz de x menos 2. Para essa função aqui, essa primeira, o x só não pode ser 1. Então, pode ser tudo isso aqui pintado. Só não pode ser 1. Já para de baixo, o x tem que ser maior que 2. Então, você vem aqui no 2, aberto. Então, é só essa parte pintada aqui, do 2 para frente. Aí você tem que pegar a interseção. Qual é o que resolve os dois ao mesmo tempo? A interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. É só você olhar para cá, vou traçar de vermelho. Para resolver os dois ao mesmo tempo, o x tem que ser maior que 2. Porque ele resolve o de baixo, ó, aqui, e o de cima. Eu não posso pegar esse daqui, esse pedaço aqui que eu estou desenhando aqui agora, ó, aqui eu não posso pegar esse pedaço, porque ele resolve o de cima, mas não o de baixo. Então tem que ser a interseção entre esses dois pedaços, a interseção entre os dois. Logo, o domínio dessa função f aí vai ter que ser os reais, tal que x é maior que 2. Que aí ele resolve os dois problemas ao mesmo tempo. Tá entendido? Sim. Então, assim, entender o domínio de uma função é estritamente importante, porque é através do domínio que você vai saber como fazer certas operações com as funções. Vocês vão aprender a fazer o produto de funções, soma de funções, a composição de funções, né, funções compostas. Então, essas operações é extremamente importante que vocês entendam quem é o domínio da função, porque se você não entender quem é o domínio, você não vai saber estudar o gráfico da função direito, você não vai saber entender direito quem são os valores que você pode assumir e não pode assumir. Por exemplo, lá quando vocês for estudar limite, o grande problema está justamente nos pontos que não estão no domínio. Exemplo, a gente sabe que uma função como essa, o domínio dela não pode ter zero. Porque
Se você colocar zero aqui, vai dar indeterminação. Mas aí você pode perguntar o seguinte: e se o x estiver bem próximo do zero? Se o limite for, se a função tiver um x bem pequenininho ali, 0,000000001, vai dar quanto na imagem? Você pode colocar um número bem perto de 0,00000? Pode. Se você observar aqui, o f de 0,1, por exemplo, é 1 sobre 0,1. 1 sobre 1 sobre 10. É 1 vezes, inverte a fração, então dá 10. Então f de 0,1 dá 10. Vamos diminuir esse número, vamos dar ele mais perto de zero. 0,01. Então 1 sobre 0,01 é 1 sobre 1 sobre 100. Então é 1 vezes 100 sobre 1, dá 100. Perceba que ficou um número grande. Vamos colocar um número ainda menor. 0,001. Então 1 sobre 0,001. Eu tenho 1 sobre 1 sobre 1000. Então 1 vezes 1000 sobre 1. Então dá 1000. Está aumentando o número. Percebendo o que vocês estão percebendo aí? E cada vez mais eu diminuo o número, ó, maior fica o resultado. 1 sobre 0,001. 1 sobre 1 sobre 10.000. Então 1 vezes 10.000. Então dá 10.000. Então está crescendo, né? A partir do momento que você está se aproximando, quanto mais do zero, porque quanto mais esse número diminui, mais próximo do zero você está chegando. Aí essa vai ser a ideia de limite que nós vamos estudar lá na frente. Ou seja, essa função, ela não pode ter o x igual a zero, tem que ser diferente. Mas você pode estudar o que é que acontece com a função quando o x se aproxima do zero. Isso é o limite de x se aproxima do zero. Nesse caso aí, nós estamos percebendo que ela está crescendo. Então, quando o x está se aproximando de zero, estou colocando valores positivos, né? Então, está dando valores muito grandes. Então, a tendência é que essa função vá para mais infinito. Isso aqui é um símbolo. Está dizendo que ela está indo para mais infinito, ou seja, quer dizer que ela está crescendo. Ou seja, ela cresce infinitamente. Certo? Isso aqui não é um número, né? Aqui o limite desse dá igual ao infinito. Ela vai para o infinito. Ou seja, quando x se aproxima de zero, ela vai para o infinito. Geometricamente, você vai entender isso assim. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. O gráfico a gente viu que é assim, ó. Ou seja, significa o seguinte, que o x aqui vai crescer. Você vai começar aqui do 1, do 10, do 100, do 1000, até o... É porque eu fiz o contrário, né? Eu fiz foi se aproximando do zero. Ah, droga. Mas o contrário também vai valer. Quanto mais você está se aproximando aqui do... Você vem lá, você pega o 1000, isso aqui. Quanto mais próximo de zero você está vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, quanto mais você está se aproximando aqui de zero, o que é que a função está acontecendo aqui nesse y? Ela vai estar crescendo. Crescendo, vai. E a tendência é ela ir aqui para o infinito. Mas não vai tocar aqui. Porque ó, aqui é o 1. Esses números todos que eu coloquei ali estão bem pertinho aqui de zero. Então nesse pedacinho aqui. Quanto mais perto do zero, maior é a imagem. Então ela vai para o infinito. E o mesmo acontece se você estudar isso. Se você fizer limite de 1 sobre x, quando x for para o infinito. Ou seja, se você pegar valores cada vez maiores, vai dar números cada vez mais próximos de zero. Que é o que eu queria fazer aqui. Quanto maior o número que eu pegar aqui no denominador, tipo 1000, 10.000, 1.000.000, mais perto do eixo x ela vai tocar. Por exemplo, quando você pega f de 10, vai dar 1 sobre 10, que dá 0,1. Quando você pega f de 100, vai dar 1 sobre 100, que dá 0,01. Quando você pega f de 1000, vai dar 1 sobre 1000, que dá 0,001. Quando você pega f de 10.000,
0,0001. Então a tendência aqui é o quê? Que vai ficando cada vez mais perto de zero. Porque a gente diz que no limite, a função quando for para o infinito, quanto maior o denominador, mais ela vai para zero. Não quer dizer que vai dar zero, mas assim, que isso é zero. Você não está dividindo por um número, você está dizendo que se o x for para o infinito, o número vai se aproximar de zero. É uma aproximação. O limite vocês vão aprender como sendo isso. Mas é importante que você entenda o domínio. Por quê? Essa mesma função aqui eu posso fazer modificações. Posso escrever 1 sobre x menos 1. Então o limite aqui não vai ser mais para o zero, vai ser para o 1. Mas aí você sabe disso por quê? Porque você sabe que o domínio dessa função ela é os reais, mas não tem o 1. Então você vai analisar o seguinte, ela não pode ser 1, mas o que acontece próximo do 1? Certo? Então essa vai ser a ideia. Então estudar os limites vão ser estudar o comportamento das funções e por isso você precisa entender o domínio delas para você saber por que você está estudando essas funções nesse domínio. É importante que você vai aprender também que são funções contínuas, que tem a ver também com o entendimento do limite das funções. E isso daí vai gerar também operações entre as funções, como, por exemplo, composição de funções. Você precisa saber o domínio da imagem das funções que você vai compor. E também precisa saber entender quem é a imagem quando você for fazer os gráficos das funções e você saber o comportamento da função. Se o gráfico da função é crescente, se é decrescente, se vai para o infinito, menos infinito, todas essas coisas aí. Certo? Vou voltar aqui no livro. Nessa sessão ele vai ter várias coisas. Aconselho vocês a lerem assim, esses exemplos aqui. Ele vai dar uma sessão aqui na página 12 e 13, ele vai dar exemplos, certo? Ele vai dar exemplos de funções, vão dar exemplos de funções que aparecem em várias situações. Vou ler um aqui só para você ver. Ó, uma função aqui, ele está colocando o custo de envio pelo correio de uma carta preferencial com peso W. Então você tem o custo de um envio de um produto que vai depender do peso dele. Ele colocou em W. Então veja que a função lá que a gente usava um f de x, dependendo do contexto, você pode mudar a letra. Aqui nós estamos usando um C para a função custo e um W, a variável. Então não importa. Ele está dizendo que o custo para enviar essa carta é assim. O custo é de 1,40 para até 30 gramas. 2,20 para entre 30 e 50. E assim por diante. Então essa função ela tem o seguinte, olha aqui para esse quadro da direita. Essa função, se o peso for entre 0 e 30 gramas, vai custar 1,40. Então C de W, vamos colocar aqui, ele vai ter vários resultados. Aí você vai abrir aqui o igual. Então ele vai ser 1,40 se você põe essa condição. Se o W tiver entre 0 e 30. Se tiver entre 30 e 50, se menor que 30 e 50, dá 2,20. Entre 50 e 100, 3. E assim vai. Aí ele vai ter aí um exemplo, né, de montar uma função. Aí ele manda você esboçar o gráfico. Como seria mais ou menos o gráfico dessa função? Né? Aí você vai fazer um desenho, vai fazer o plano cartesiano, aí vai marcar esses intervalos. 0 até 30, aí de 30 até 50. Aí, dependendo desses intervalos, você vai marcando esses pontos. Aí fica como exercício aí, você praticar um pouquinho isso.
tentar montar aí esses desenhos para você imaginar como é que é, né? Como o professor monta esses coisas? Não, você vai fazer assim. Você vai dar uma lida nesse material e vai fazer o estudo dos exemplos que ele está aí. Nesse caso em específico, você vai fazer assim. Deixa eu ver aqui se eu arrumo um espaço. Vou colocar aqui. Ó, aqui é o 0 e aqui é o 30 gramas. Ele diz que nesse intervalo, o peso entre 0 e 30 vai dar 1,40, né? Então você vai fazer aqui um peso constante. Ou seja, aqui é o 1,40. Então, significa o seguinte, que dependendo do peso, suponha que deu 10 gramas. A imagem continua sendo 1,40. Não importa o peso. Nessa faixa todinha até 30, tem que dar sempre 1,40. Então fica constante, uma barrazinha, uma reta, no 1,40. A partir do 30 para frente, né? Vamos supor que passou para 2 e... Eu nem olhei quanto era 2 e quanto? 2,40, né? 2,20. Entre 30 e 50. Era 2,20. Então, do 30 até o 50. Só que não conta o 30, né? Vamos deixar aberto. Então, do 30 até o 50, o desenho tem que ser aqui em cima. Porque qualquer peso que tiver aqui no meio, a imagem é a mesma. Vai dar 2,20. E assim vai. De 50 até o outro peso lá, vai mudar o preço, vai aumentando. Então, vai construir um gráfico, uma função que vai ser meio assim. Ela vai ser modelada através dos intervalos que você está pegando. Certo? Isso aqui é um exercício para você tentar fazer a sua imaginação fluir aí. Como é que você imaginaria a construção desse gráfico? Você tem que passar por esse tipo de exercício. Você tem que passar por esse desafio de olhar para o exercício e tentar interpretar o que ele está dizendo para tentar montar o gráfico. Claro, você não precisa olhar para o exercício e dizer, eu já sei fazer. Não. A ideia aqui é você pensar. Você tem que aprender a pensar. Então, você tem que ler o exercício e tentar entender como é que você constrói esse desenho, como é que você faz, como é que você faria esse desenho, como é que você interpretaria esse desenho. Você não pode simplesmente dizer que não sabe e não fazer. Você tem que tentar enxergar aí, através desses valores, o desenho, certo? Bem, é isso. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer mais alguma coisa por hoje, senão eu vou pausar. Aqui ele vai ter alguns exemplos, né, que eu aconselho vocês dar uma lida. Encontre o domínio da função. Ele colocou essa função aqui. E aqui é a função g. Certo? Nesse caso aqui, a gente até viu hoje. Uma função desse tipo aí, você só tem que olhar para o denominador. Ou a raiz. Tem que ser maior ou igual que zero. Logo, x é maior ou igual que menos 2. Aí existem várias notações. Ele pode dizer que o domínio de f são os x reais, tal que x é maior que menos 2. Outra notação que ele usa é essa, de intervalo. É do intervalo de menos 2, ou seja, o domínio de f é um intervalo de menos 2 a infinito. Deixa eu explicar essa notação. Ele coloca um colchete assim, fechado, nem esse, quer dizer que começa do menos 2 e o infinito aqui. Quando ele coloca um colchete aberto, é que ele não considera o número que está aqui. Por exemplo, se a gente tivesse 1 sobre raiz de x mais 2, como está no denominador, então x mais 2 teria que ser maior que zero. Então x teria que ser maior que menos 2. Logo, o domínio de f
seria x real, um x maior que menos 2. Ou, se você preferir, o intervalo aberto de menos 2 a infinito. Certo? Então, assim, vocês vão ficar como exercício, praticar um pouquinho dessa parte aqui, do estudo de funções de domínios. A minha aula que eu vou gravar, nas próximas aulas, tem a ver com isso. Mas veja que eu já falei disso hoje. Ó. Ele vai falar aqui do gráfico, tá vendo? Ó? Vai falar aqui de exemplos, como as funções, funções quadráticas, funções com raiz. Aí eu vou gravar a partir daqui, ó, funções definidas por partes. Como essa função W aí que ele construiu aí do preço para enviar a carta. Aqui é um exemplo. Funções que são definidas por partes, ou funções que são chamadas de funções definidas por sentenças. Eu vou gravar uns vídeos que tem a ver com essas funções, ó, função modular. Então eu vou gravar um vídeo e vou falar um pouco disso. Vai ser meio que continuando. É importante vocês assistirem o vídeo Sim, ao professor, mesmo... mas. Ei, professor, Ah, a gente falar. vai ter disponibilidade esse material aí? Como é que vai Esse, ser? esse material aqui já está no Google Sala de Aula. Ah, sim. Eu vou dar uma olhada lá. Esse material já está lá desde o primeiro dia de aula. Né? Eu não tinha percebido, não. Tá, beleza. Pois procure lá. É o livro do James Stewart. Lá tem 2 livros. O Leitold tem o James Stewart. É ele. Ó, perceba que aquele desenho lá, aquele gráfico lá, ó, da função do peso da carta, ele fez aqui, ó, no exemplo 10. Ele resolveu. Ó. É uma função definida por sentença. Olha só como é que é o gráfico dela. Tá bom? Então, nos próximos vídeos que eu vou enviar, eu vou estar falando disso. Tá bom? Então, vocês dêem uma lida no material. Eu vou disponibilizar o vídeo da aula de hoje. Vou tentar postar ainda hoje. E eu disponibilizo a aula de sexta só na sexta, no horário da aula, e o da próxima quarta também no horário da aula. Tá bom? Beleza, professor. Tá bom, professor. Pois é isso. Por hoje eu vou encerrar. Aí fiquem atentos. Eu postarei daqui no máximo até amanhã esse vídeo da aula de hoje. Já tenho as 2 primeiras aulas, vou postar ali hoje. Aí o de sexta-feira eu só vou liberar na hora da aula, vocês aguardem, assistam. Não passem para o vídeo da outra quarta sem ter assistido da sexta, que é uma continuação. Tá bom? E a gente retoma o encontro online mesmo na outra sexta-feira, certo? Aí nessa sexta-feira eu vou revisar um pouco das coisas e continuar. Lembrando que também tá ainda para vocês que não fizeram o teste de nível ainda fazer. Percebi que menos da metade da turma me mandou, ou mais ou menos a metade. Os outros têm que fazer ainda, certo? Vão fazendo e vão postando lá. Pois é Tá isso. certo. Pois por hoje ficamos por aqui. Valeu. Valeu, até mais.